Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 2 da lição deste novo trimestre que estamos estudando. O título da lição desta semana é Amor e Julgamento, o Dilema de Deus. Vamos estudar um pouquinho mais do profeta Oséias. Está conosco o pastor e doutor Reinaldo Siqueira. Ele é reitor do SALT aqui na América do Sul. E também ele é doutor em Antigo Testamento. Vamos dar início a este esboço, fazendo mais uma vez uma oração. Bondoso Pai está nos céus, mais uma vez abrimos a Tua Palavra para meditar na mesma, Senhor, e pedimos novamente Tua direção, Teu Santo Espírito, que nos conduza neste estudo. Nós o pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós causamos alguma decepção a alguma outra pessoa. Eu me lembro ter decepcionado minha mãe quando estava terminando o curso de ensino médio. Ela, com muito esforço, nos enviou para estudar no internato e eu não consegui satisfazer a expectativa dela para aquele lugar. Em vez de me dedicar aos estudos, me dediquei aos amigos, a jogar, enfim. E quando terminou as aulas, haviam alguns cursos em los quais eu tinha sido desaprovado. Por essa razão, eu não consegui me formar aquele ano, passar com aquela toca, aquele cerimonial bonito do final do curso. Mas minha mãe não sabia nada disso e ela veio para a formatura. E ela queria ver seu filho desfilando, se formando naquele momento. Quando ela chegou, averiguou quem estariam participando daquela formatura, descobriu que seu filho estava fora. Com tierno amor, ela me procurou, porque eu não tinha cara para mostrar a ela. E ela me abraça, me disse: filho, 1000 vezes eu iria e eu me esforçaria para você cumprir seus sonhos. Foi muito duro esse golpe. O dilema entre seu amor e seu juízo contra mim. Eu pensei que ele iria vir e me ia realmente chamar a atenção com clara força, mas ela optou por me perdoar, por me animar a continuar. Isso foi uma lição muito grande para mim. E a lição desta semana especificamente fala sobre esse assunto, o dilema de Deus entre o juízo e também sua misericórdia. E o foco da lição desta semana é a correta compreensão do caráter de Deus atrai as pessoas a Ele e as leva a imitarem sua fidelidade, seu amor e justiça. Esse será o foco que daremos à lição desta semana. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos então tratar 3 pontos fundamentais nesta parte da compreensão. Lembrem um pouco que na parte da compreensão não precisamos tocar todos os temas. Nós achamos que estes 3 temas seriam os mais relevantes. O primeiro dele é a condição de miséria espiritual do povo de Deus. Em segundo lugar, a aliança de fidelidade de Deus para com seu povo. E em terceiro lugar, a volta somente com sua ajuda e graça. Essas serão as 3 partes que nós tocaremos nessa parte da compreensão da lição da Escola Sabatina. Rapidamente vamos passar à primeira dela e vamos fazer uma pergunta, doutor Siqueira. Temos que características descreve a condição espiritual de Israel? Pastor Schock, nós olhamos a descrição de Oséias, né? Realmente a característica espiritual de Israel na época estava extremamente negativa, o pecado abundava e a apostasia era muito grande. Como, por exemplo, aqui, em Oséias capítulo 4, né, verso 12, diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Em vez de consultar a Deus, consultavam um ídolo de madeira. A sua vara lhe dá respostas. Né? Por quê? Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, aquela imagem da esposa, que nós vimos nos primeiros capítulos,
essa refere-se sobretudo a essa prostituição espiritual, a idolatria que reinava em Israel na época. Né? E quando nós vamos através dos capítulos, nós vemos aqui as várias descrições, né, do povo. Fala do sacerdote no capítulo 5, ele diz: ouvi isso aos sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó casa do rei. Então, os sacerdotes, os israelitas, o rei, porque se juíza contra vós outros. E diz assim: na prática de excessos vos aprofundastes. Hein? Então, faziam tudo quanto é tipo de excesso. Eles iam atrás da injustiça, os pobres, necessitados, na idolatria, não é? na prostituição, na imoralidade. Então, vemos todas essas descrições. Né? Israel aparece aqui, então, violência, soberba, não é? 7:10 diz: soberba de Israel, 7, verso 10, abertamente o acusa, todavia não volta para o Senhor, não busca, né? A arrogância, o orgulho. Não é? Então a situação de Israel na época era uma situação de apostasia profunda, de uma sociedade que tinha abandonado a Deus, se entregado à idolatria, e abandonando a Deus, abandonou os princípios de Deus também, de justiça, de paz, de equidade. Né? Normalmente qualquer pessoa, se fosse uma relação de esposo e esposa, faz tempo que essa relação se quebraria, né? Mas agora Deus toma uma decisão, Ele quer fazer uma aliança, é decir, uma aliança de fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele reafirma sua aliança para querer vincular de novo com o seu povo. Como acontece, então? Em que consiste a fidelidade de Deus? É interessante ver que no capítulo 11, que é o mesmo título da nossa lição, né? No capítulo 11 do livro de Oséias, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Verso 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Não é? E aí no verso 8 diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Admá é uma cidade vizinha de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Como fazer-te como Zeboim, outra cidade vizinha de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Ou seja, no pacto entre Deus e Israel, sendo uma parte infiel, Deus deveria deixá-los, Deus deveria romper esse pacto. Deus deveria romper a aliança, como um esposo que deveria romper totalmente com a sua esposa. Não é? A base dessa aliança é o amor. Eu os amei, com laços de amor, eu os atraí. Não é? E aí vem esse dilema de Deus. Diz assim no verso 8: meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acenam. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em irar-me contra ti. Não é? Então você vê que extraordinário. Merecimento deveriam ser punidos, destruídos, desarraigados da terra. Mas Deus diz: como que eu vou fazer? Meu coração, só de pensar nisso, só de pensar em você, meu coração se mexe dentro de mim. Todo o meu ser se vê comovido. Não é? E aí vem essa segurança. Deus não é homem, Ele é Deus. Amém. E como é Deus, nós podemos confiar nesse amor. Amém, por isso. E é uma iniciativa de Deus, não foi uma iniciativa dos seres humanos, do povo de Israel, era uma iniciativa de Deus. Agora, uma pergunta seria: nós podemos voltar para Deus por nossa conta? A volta somente acontece com a ajuda de Deus, né? Olha, sem dúvida, né? A Bíblia é bem clara ali que primeiramente, já a volta toda aqui vem precedida de um convite de Deus. Então não está nenhum ser humano buscando a Deus aqui. Não é? E daí Deus exorta, né? E aí vem, capítulo 14 diz assim: volta, ó Israel, né, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende contigo palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez do que de novilhos e sacrifícios os sacrifícios dos nossos lábios. Ninguém vai te salvar, diz. A Síria não vai salvar, mas Ele, o Senhor, Ele pode salvar. Amém. E pode salvar totalmente. E se nós atendemos esse convite de Deus, como foi feito aqui para Israel, sem dúvida, Deus irá aceitar
os seus filhos, suas filhas, que se voltam para Ele. Amém. Vamos a ir agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A figura da relação do pastor com as ovelhas, sem dúvida, é o melhor exemplo para saber qual é nossa condição. A ovelha, quando se perde, dificilmente volta, não sabe como voltar. Tem que ir o pastor, pegar ela e levar de volta. Mais ou menos isso acontece com cada um de nós. Aplicar cada dia em nossas vidas, nós achamos, não, eu busco a Deus, eu procuro a Deus. Mas sempre quem procura a Deus é porque está refletindo a iniciativa de Deus. Por isso é tão bom aceitar a Deus como nosso guia, nosso pastor, nosso salvador, nosso redentor, reconhecer que nós não podemos e Ele pode. O senhorio de Deus não só para poder fazer em nossas vidas uma transformação, sino também para nos trazer de volta para seu lugar, para seus braços. Que nós possamos a cada dia reconhecer, simplesmente reconhecer nossa limitação de voltar, inclusive de pedir perdão. Ele coloca um sentimento santo e sagrado em cada um de nós para poder retornar e estar com Ele, o melhor lugar do mundo. Vamos para a última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Esta parte da criatividade tem que ver com a prática, com as ações que nós vamos desenvolver a partir das lições que nós temos aprendido nesta semana. Hemos aprendido nesta semana que nós temos uma tendência natural a contradizer a Deus, a ser infiéis, a não ter entendimento claro, a poder também não conhecer ao Senhor como devíamos, quebrantamos as leis de uma maneira rápida e nossas promessas são rotas cada certo tempo. Essa é a natureza do ser humano. Mas Deus vem, nos consola, nos anima e nos chama. Quando o ser humano escuta o chamado de Deus, ou vai ou fica ali. Como nós podemos permanecer com Deus? É pela contemplação, pela atenção que nós prestamos, pelo ouvido atento à voz de Deus. Deus também quer afinar nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz de Deus e não só ouvir, senão reagir. Eu estou pensando que uma decisão que nós podemos tomar nesta semana é poder contemplar todos os dias o amor de Deus. Ellen White fala de que nós deveríamos contemplar permanentemente a cruz para então reconhecer o valor do que Ele fez e que nós possamos sentir que correspondemos a esse amor. Que cada dia possamos abrir nossas Bíblias e possamos contemplar o amor de Deus para então poder permanecer com o Senhor. Por que não tomamos essa decisão? Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia todos os dias. Leia sua lição todos os dias. Uma maravilhosa ferramenta para poder contemplar a Deus e fortalecer nossas convicções e poder crescer espiritualmente. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra e que cada dia possamos contemplar Teu amor, Tua misericórdia e poder ser sensíveis ao chamado que o Senhor tem nos dado, nos feito cada dia. Te agradecemos por Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.